Olá, sou o Uri, cofundador e CRO da Swap. Estou aqui com o Luiz, CEO da Avante. Muito animado para a gente bater um papo sobre a convergência entre o mundo dos ERPs e serviços financeiros. Bem-vindo, Luiz. Prazer, sou o Luiz, CEO da Avante. A gente está nesse mundo aí do ERP, do varejo. Estamos aqui presentes na Autocom. Vamos começar uma live aí da Swap. Muito bom. Cara, eu queria começar ouvindo um pouco de você. Qual que é a sua visão sobre as principais tendências para esse segmento de software de gestão? Eu falo assim, a questão de software de gestão, não só a questão do varejo, mas outras tecnologias que a gente trabalha, a tendência é que está cada vez mais, todas as soluções que a gente fala, está cada vez mais na nuvem. A gente vê ainda muito concorrente, hoje acho que 75% do mercado ainda está no mundo desktop, Então o pessoal ainda está com uma dificuldade, tecnologia está aí, Então está vindo muita tendência, não só no mundo financeiro, IA, cloud, então o pessoal ainda está perdido, ainda não sabe ainda como que vai fazer, como que eu vou pegar minha solução desktop e vou transformar ela em nuvem. Eu consigo, tenho que desenvolver do início. Então acho que a tendência é cada vez mais o pessoal do varejo entrar para o mundo da nuvem e as integrações, que a gente vai estar falando aí. Muito legal. Algo que isso me faz pensar é que esse mundo de nuvem já não é mais uma coisa completamente nova, A gente já vem falando sobre isso há vários anos. Mas muita gente ainda não está na nuvem, de fato. Tem inclusive muitos softwares de gestão que não estão na nuvem. Por que você acha que isso está acontecendo e quais são as principais vantagens de ir para a nuvem? A principal vantagem da nuvem é que a pessoa consegue escalar cada vez mais. A gente vê a dificuldade. Hoje, o foco principal da Avante, o lead principal da Avante é a software house que está no desktop. Então a gente disponibiliza nossos produtos para ele em nuvem, todo o white label, para ele não ter que desenvolver. Luiz, mas qual que é a dificuldade principal que você acha? Principal é a mão de obra. A tecnologia está aí, Tá todo mundo vendo o que está acontecendo no mercado, mas a mão de obra, eu falo assim, tá difícil de encontrar. Então aquele cara tradicional que está lá no desktop, para ele transformar a solução que ele desenvolveu há 20, 30 anos, toda em nuvem, ele não consegue replicar ela tão fácil, ela 100% nativa na nuvem. Então eles utilizam algumas VMs que rodam, simulam a nuvem, mas não é uma nuvem. E aí eles têm essa certa dificuldade que é o quê? Como que eu vou desenvolver? Para ele ter um time dele lá que não evoluiu tecnologicamente, então ele vai ter que contratar outro time, ele vai ter que contratar pessoas, vai ter que investir nisso. E a gente vê que a maioria das empresas que a gente mexe no Brasil é muito do interior. E no interior é muito difícil achar mão de obra especializada nisso. Então é uma coisa que dificulta nesse mundo de sair do local para a nuvem. Então essa é mais ou menos a ideia. Faz muito sentido. E aí, assim, quando a gente pensa em todas essas revoluções tecnológicas, essa infraestrutura, tudo que ela abre, isso, obviamente, está ligado com as necessidades, os desejos, as vontades dos clientes. O que mais que esses clientes estão buscando dos ERPs e softwares de gestão? Então, uma das coisas é a acessibilidade de onde ele estiver. Então, a partir do momento que você tem um produto desktop, ele vai estar limitado a estar utilizando aquela solução local. A partir do momento que ele passa para a nuvem, ele consegue ver o negócio dele onde que ele estiver. Então isso é uma coisa que, depois que veio a pandemia, acelerou muito isso, que a pessoa quer ter informação na palma da mão. Então acho que com essa tecnologia, com isso vindo, está acelerando isso. E além disso, que a gente vai falar, ele quer que o nosso software de gestão integre todo o ecossistema da empresa dele lá. Porque hoje acontece muito que a empresa dele tem que acessar vários locais para ter informação. Quando eu falo vários locais, a parte financeira, a parte do controle de estoque, a parte de venda mesmo, da gestão do CRM interno. Então, eu acho que o cliente quer mais acessibilidade da empresa, vai fácil acesso e tudo num lugar só. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Muito legal. Essa questão de trazer tudo para um lugar só remete muito também a serviços financeiros. Isso. A gente sabe, historicamente, os serviços financeiros sempre foram algo que vai por fora, do software de gestão. O cliente ele precisa sair ali daquela jornada e entrar, de repente, no internet banking, na página de um banco, tudo mais. Por outro lado, a gente tem um artigo muito bacana ali da Angela Strange, Ela é uma sócia da A16Z, um dos maiores fundos de venture capital lá dos Estados Unidos, e ela fala, todas as empresas serão fintechs, E ela coloca isso como
parte de um processo que começa com a web, depois passa para a cloud e o terceiro passo são os serviços financeiros ali dentro. Você acredita nessa visão? Total visão. Hoje, né, no ano de 2025, uma das coisas que a Vant está planejando é isso. A gente já tem um RP, a gente fala que ele já está consolidado, ele já consegue, né, desenvolver sozinho. O mundo que a Vant está querendo entrar é na parte das soluções financeiras embarcadas nos nossos produtos. Hoje a Avante tem várias vertentes, né? A gente tem a parte do varejo, parte do agro, clínicas. Então a gente vê que é legal a gente dar alguma oportunidade pessoal que eles não enxergam isso, né? Então a partir do momento que a gente pega o ecossistema de ERP e consegue já embarcar a parte financeira, ele conseguir fazer um todo lá dentro da plataforma nossa, essa é a visão que eu acredito que é o futuro, né? O cara ter toda a solução, não só de venda, mas do que tem que pagar, que a maioria do pessoal só pensa em vender, e como que está meu fluxo de caixa. Então a gente conseguir integrar todo esse mundo da parte da adquirente, do pós, até a parte de ele conseguir saber o que eu estou recebendo, o que eu estou faturando, o que eu estou pagando, e eu tenho um cartãozinho de fidelidade que eu posso estar integrando. Então acho que a ideia é essa cada vez. Quando a gente pega um food delivery, né, o cara tem uma parte de fidelidade lá dentro do cartão, ele tem que controlar esse outro sistema, e ele tem a integração com 2 bancos, ele tem que abrir 2, né, internet bank, então imagina ele conseguir ter tudo isso num local só, né, ele ter tudo isso consolidado, conseguir fazer transações, recebimento, pagamento, né, dentro de um ecossistema. Eu acho que isso é o presente e o futuro, né? Muito legal ouvir a sua visão assim de dentro sobre esse assunto. E ouvindo você falar, eu vejo várias possibilidades, né? Então você falou um pouco de adquirência, de conta, de cartão, né? É um roadmap grande. Por onde começar? Qual que você acha que é o roadmap ideal nessa história? E como que vocês, como a Vant, estão olhando para essa jornada? Nós somos, igual eu falei, nós somos especialistas em RPs, desenvolvimento, varejo, né? Aí fica uma dúvida, eu crio o meu ecossistema financeiro ou eu vou fazer parcerias com ecossistemas que já está consolidado e é o know-how deles, né? Então a gente está numa dúvida dessa cruel, mas eu acho que a gente vai acabar voltando para a questão de fortalecer com parcerias. Quem é especialista em banking? Então vou tentar fazer uma parceria aqui, jogando no ecossistema da Avante. Quem é especialista em cartões? Então vamos fazer uma parceria aqui. Então acho que para a gente conseguir fortalecer e acelerar mais o processo e não reinventar a roda, né? Então pegar empresas como vocês que já estão consolidadas, estão crescendo como nós, né? Tem quase o mesmo tempo de casa, tem a mesma visão. Então acho que isso é interessante, né? E fortalecer, né, vice-versa as empresas. Essa é a ideia que eu acredito, né? Não, faz muito sentido. E nesse contexto eu até ia te perguntar, né? No final das contas a gente está falando de muitos benefícios para a ponta, está falando de muitas coisas legais para vocês, como a Vant, para todo o ecossistema. Como que você acha que esse tipo de sistema ele ajuda o financeiro das empresas que você atende? Eu falo assim, só a partir do momento que ele tem uma visão clara do todo num lugar só, facilita a vida para ele, né? Porque hoje em dia as informações estão muito dispersas e a pessoa não consegue saber realmente até o fluxo de caixa, o que está acontecendo no fluxo de caixa dele, onde está dando diferença ou não, né? A nossa solução, tem a nossa IA, pode ajudar ele a falar que ele tem uma conta que vai... Então, acho que é por esse caminho. Boa, legal. Obviamente, a gente está falando de entrar e ser muito mais estratégico, ajudar a unificar todas as informações num lugar só, realmente atuar lado a lado com o financeiro, com o CFO. Mas do outro lado da moeda, a gente sempre tem que se preocupar também com gestão de risco, né? Eu acho que todos esses elementos são importantíssimos para o negócio, mas quando a gente fala de serviços financeiros é um assunto que não dá para fugir. Claro. Como fazer uma boa gestão de compliance, como fazer uma boa gestão de risco. E quais são as melhores práticas, assim, na sua visão? O que você tem visto que pode ajudar a proteger as organizações que estão entrando nesse tipo de mercado? Hoje uma coisa que eu falo nós tá pegando esse tipo de tecnologia de fora, né? Eu acho que hoje, se a gente não tivesse as empresas como a AWS, Google, Azure da Microsoft, a gente não conseguiria ter o que a gente tem hoje, né, em nuvem. Então, a gente ter esse tipo de empresa como parceira nossa, para estar vários recursos lá, não só por questão de segurança, porque hoje os dados é sensível, né, vocês, nós lá, não só a questão financeira, mas a parte nossa,
O cliente escalar toda a informação do negócio dentro da nossa palma da mão e a gente ter essa responsabilidade. Então, quando a gente faz esse tipo de parceria com essas empresas, ela passa uma segurança maior para nós, né, da gente conseguir estar cada vez mais, ter um compliance, ter uma parte do serviço rodando 100%, porque o usuário quer cada vez mais ter ele 100% e ele tem que funcionar 100%. Eu falo 24 horas, barra 24 horas. Então, se a gente tiver esse tipo de empresas parceiras, e claro, baseado em consultorias, equipes qualificadas no time. Então, acho que é isso que está trazendo a facilidade, né, para quem quer virar SaaS e ter essa segurança. Muito legal. Parceria é muito chave, de fato, para esse mercado. Me parece uma parte muito relevante da estratégia de vocês, do que vocês acreditam. E na medida que vocês estão entrando nesse mercado, que outras estratégias que vocês consideram que vão ser chave para o sucesso dessa entrada de serviços financeiros? Eu falo assim, a visão, não adianta a gente integrar o mundo financeiro se eu não passar para o meu cliente qual que é o valor que eu vou gerar para ele, né? Então é o que eu falei, a gente conseguir integrar lá para o cliente, a facilidade que ele vai ter, né, lá na ponta, o que a gente vai entregar para ele lá na ponta, o que vai facilitar o dia dele lá na ponta, né? E aí isso é uma das coisas que a gente tem que ver para o futuro, qual tipo de integração a gente vai fazer, igual você falou. Qual vai ser a primeira integração, né? Qual que é o tipo de integração? Que a gente pode ir para várias vertentes no mundo financeiro, né? Eu posso ter a conta digital integrada, eu posso ter adquirente, eu posso ter o próprio cartão. Então, o futuro é entender qual que realmente é a necessidade que o cliente precisa lá e o que a gente vai entregar para ele, né, de benefícios, né? Faz muito sentido. E aí, bom, já que você trouxe o assunto futuro, seria muito legal ouvir a tua visão de futuro nos próximos 3 a 5 anos e como que a estratégia de vocês se conecta com essa visão. A visão nossa, a gente já nasceu com a visão de estar tudo em nuvem, cloud, né? E isso já é tendência, vai ser o futuro e já era o passado e muitas pessoas não viram. Então, acho que quem não se atentar para isso, né, o mercado vai, de forma alguma, vai engolir esses pessoais, não só no mundo de RP, mas de todo mundo que oferece serviço, né? Eu acho que é essa visão da pessoa ir para a nuvem e também a questão, igual você falou, toda empresa um dia, a tendência dela era ser uma fintech, né? Então, se a pessoa que tem seu próprio negócio não estiver olhando isso, como que eu posso agregar, né, o mundo financeiro e nuvem no meu estabelecimento ou no meu negócio, até mesmo para me buscar uma parceria, como que é a tecnologia do pessoal, como que ela funciona. Eu acho que quem não estiver no mercado e estiver olhando para esses dois fatores, eu acho que a chance do negócio dele dar errado é muito grande. Então essa é um pouquinho da visão do Luiz aí da Avante. Concordo contigo, Luiz. E cara, eu queria te agradecer muito pelo papo, foi sensacional trocar essa ideia contigo, ouvir a perspectiva de alguém que está construindo soluções de ponta, está construindo o futuro desse mercado. Eu queria te agradecer muito, espero que a gente tenha muitas conversas como essa no futuro. Claro, eu também queria agradecer a vocês a oportunidade, né, da gente estar aqui conversando, falando sobre, né, o RP e esse mundo financeiro. Eu acho que essa parte de network que faz o diferencial, igual numa feira dessa da Autocom. E é isso, vamos cada vez mais estar amadurecendo, fortalecer as parcerias e Bora. Tamo junto. Muito obrigado, valeu.